o Senhor nos concede na sua casa para louvarmos a Ele, amém? Amém. Abra uma Bíblia. Hebreus 11, texto conhecidíssimo. Essa semana, um menino me perguntando algumas coisas de Deus, me surpreendeu um pouco. Ele perguntou a primeira coisa que ele falou: professor, se Deus é bom, por que acontece tanto mal no mundo? Eu olhei para ele e falei: mas Deus é bom. Se acontece muito mal no mundo, o culpado é o homem. Aí ele falou: mas quem pecou não foi Eva e Adão? Eu falei: foi, realmente foi. Mas por que Deus nos castiga? Eu falei: Deus não nos castiga. Deus apenas dá disciplina por aquilo que o homem fez por não obedecer a Ele. E nós levamos essa culpa. Né? Você é evangélico? Ele falou: não, minha família toda é. Eu falei: interessante você estar curioso em relação a Deus. Isso é sinal que Deus está falando com você. Você vai na igreja? Ele disse: de vez em quando. Eu falei: vá sempre. Deus vai falar com você e vai te revelar o motivo, né? Porque você está no mundo. Eu não posso responder, porque quem sou eu? Sou apenas um servo de Deus que levantou muito tempo, pecador como você, e um dia abriu os olhos através da Bíblia. Leia mais a Bíblia, que Deus vai se revelar para você. Hebreus 11, a partir do 1, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. E é normal, né, irmãos? O mundo busca o vazio que se completa dentro de si, que mostra que falta algo no coração do homem. E, infelizmente, o homem cego que está, se não se revelado pela palavra Jesus que salva, ele vai para o inferno, porque esse vazio vai continuar na pessoa. Infelizmente, a palavra de Deus vem sendo pregada de uma forma desviada, né? Fora do contexto bíblico, ensinando-nos coisas que Deus não falou, levando as pessoas para o inferno. Mas eu acredito que a fé, como diz aqui, ela mostra a realidade daquilo que Deus fez. E quando o homem ou a mulher está disposto a conhecer a Deus verdadeiramente, para poder servi-lo, o Espírito Santo se revela. Então não tem o porquê nós temermos algumas situações. O que devemos fazer é pregar o Evangelho a toda criatura, dizer que Jesus é o Salvador e Jesus é o Senhor de todas as coisas. Então nós precisamos estar preparados, porque perguntas como essa que eu falei para vocês acontecem todos os dias. E se nós não tivermos uma resposta convincente, pelo menos dentro do padrão bíblico, as pessoas vão se perder. Eu acredito que esse jovem vai procurar ainda de novo, porque ele ficou bem curioso, né? Só que dentro da escola, infelizmente, a gente falta tempo, né? E a gente tem que pregar bem pouco, porque a coisa é complicada. Então, mas Deus sabe todas as coisas. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, a Ti que entregamos todas as coisas, Senhor, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem buscado, Senhor, almas perdidas no mundo, Pai. E que o Senhor depende, ó Pai, que nós, como servos do Senhor, possamos buscar, através da Tua palavra, através do Teu ensino, da Tua Bíblia, Pai, aquilo que os homens precisam. Que venhamos ser exemplos, Senhor, seja onde for, apesar das falhas, apesar, ó Pai, de saber, Senhor, que somos pecadores. Sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E quando nós nos achegamos a Ele, Ele perdoa todos os nossos pecados. Abençoa, Deus, aqueles que não tenham vindo à igreja, Pai. Levanta, Pai, desperta aquele que tem dormido, Senhor. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Aqueles que estão trabalhando, Pai. E aqueles que estão aqui, que o Senhor venha, através do Teu Espírito, fazer com que o Teu Espírito possa nos revelar da Tua palavra, para que possamos ter mais uma semana abençoada em Tua presença, ó Deus. Precisamos de saber, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que só da Tua palavra vem a verdade, Senhor. Por isso, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha, através da Sua palavra, todos os dias falar conosco, ó Pai, para que possamos estar atentos
e buscando a cada momento a Ti, ó Pai, porque os dias são maus. Em nome de Jesus nós entregamos todas as coisas, entregamos seu louvor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Para, Senhor, vamos ficar de pé? Paz, igreja. Motivo de alegria, né? Estar aqui na casa do Senhor e tendo essa oportunidade de louvar a Deus. Hoje nós está conosco o Wagner, a Daphne, o Thiago, e só está o Léo e eu. Mas com todo amor que nós temos por Deus, nós iremos louvar a Cristo de todo o coração, amém? E peço ajuda para os irmãos e, por favor, não taquem a cadeira, porque é de coração e é para Deus. Grande Deus. Deus grande, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Glória a Deus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. És grande, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Senhor Jesus, de honra
Estava dormindo que só Deus, né? Graças a Deus. Tá jóia. Obrigado, irmão. Vamos lá. Irmãos, continuo sem enxergar. Ah, é o microfone. De vez em quando eu esqueço essas coisas. É a idade. 1, 2. Doni, você está acordado hoje, né? Tranquilo? Posso perguntar então, né? Vamos lá. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O pastor Edilson falou assim para mim: você fica lá em cima, né? Aí ninguém enxerga. Você fica assim tampando ali com o notebook. Amados, o Tiago foi trabalhar hoje, né? Está trabalhando. Wagner e a Daphne, eles pediram o dia de hoje, disse que iriam fazer um passeio com a família, né? Falei, irmão, Deus abençoe, né? Pastor João trabalhando. Ô Pedro, o pastor Edilson bateu o carro embaixo lá, Pedro, quando eu estava voltando. Ele falou que parece que deu uma batidinha no carro embaixo lá e o carro está com problema. Ele falou, pastor, não vou poder estar aí com vocês. Mas amém, vamos orar pelos irmãos que não puderam estar conosco, né? Pedindo que Deus os abençoe, guarde, enfim, né? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor verdadeiramente é bom. Assim como cantamos, quão grande é o Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa. Deus, abre a nossa mente para o entendimento da sua palavra, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, lá em Atos, não precisa abrir não. Lá em Atos, capítulo 6, capítulo 7, a Bíblia relata a respeito da morte de Estevão, né? E como que a morte de Estevão, ela gerou ali uma perseguição muito grande. Uma perseguição ali muito grande se instala ali. E os cristãos ali se dispersam por todos os lugares daquelas regiões. E a Bíblia relata, lá em Atos 9, que Saulo, ele pede cartas para Damasco, para prender homens e mulheres que fossem discípulos de Jesus. E ele ali, de posse dessas cartas, ele sai ali em perseguição a esses homens e mulheres. Mas no caminho, a Bíblia relata que ele tem um encontro com quem? Com Jesus. Ali ele se encontra com Jesus. E aquele encontro que ele tem com Jesus ali foi tremendo e foi fundamental na vida daquele homem. E a Bíblia relata que logo, aquele homem ele estava pregando ali nas sinagogas. E as pessoas, elas ficavam ali perplexas, né? Afinal, esse daí era um homem a quem perseguia os cristãos, e de repente lá estava ele, pregando o Evangelho. As pessoas ali perplexas, atônitas de verem aquele homem ali. E Barnabé, então o que Barnabé faz? Devido a esse receio, porque Paulo começa ali a circular ali junto àqueles irmãos ali em Jerusalém, vimos isso no domingo passado, ele começa ali a andar e aqueles irmãos sentem receios, acham que ele é um cara que está ali infiltrado ali, com o objetivo de descobrir quem é, quem não é, enfim. E Barnabé pega, já havia conhecido, conversado com ele, já havia escutado Saulo, e ele pega ali e leva Saulo até os apóstolos. Leva ele consigo até ali, aos apóstolos. E nós vimos na semana passada, falamos sobre o coração de um servo, né? E logo depois disso, Saulo, ele começa ali a
andar por aquele lugar, enfim, ele permanece ali em Jerusalém, ali no meio dos irmãos. Agora, vamos lá para Atos capítulo 11, slide 1. Atos capítulo 11, slide 1. A palavra do Senhor diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, deixa eu só tirar isso daqui. Aí o que acontece? Aí no capítulo 11, com aquela perseguição que houve, com a perseguição, o evangelho ele começa a ir por diversos lugares. E o evangelho chega lá em Antioquia. E ali o evangelho em Antioquia, ele começa a crescer. Ele começa ali, muitos cristãos começam a se converter. E a igreja ali em Jerusalém, ela é informada do que acontecia ali em Antioquia, e eles resolvem fazer o que? Olha, vamos lá então, e vamos mandar Barnabé para lá. E Barnabé vai, e o evangelho continua crescendo, até que Barnabé, ele vai até Tarso procurar Paulo, e quando ele encontrou, ele leva Paulo para quê? Para Antioquia, para auxiliá-lo ali. E de acordo com o versículo 26, assim, durante um ano inteiro, Barnabé então e Saulo, ainda Saulo, se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos. E presta atenção agora, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amados, esse título que nós carregamos hoje, cristãos, ele não está relacionado à religião de alguém. Quando nós falamos assim, olha, ali está um cristão, esse título, ele não está relacionado à religião de alguém, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Ela foi utilizada pelos gregos e romanos em uma referência aos seguidores de Cristo. A palavra cristão, ela foi usada pelos gregos, pelos romanos, em uma referência aos seguidores de Cristo. No original, ela significava aquele que aderiu a Cristo. O cristão é aquele que aderiu a Cristo, ou aquele que é um seguidor de Cristo. E através dos séculos, a palavra ela foi expandida para todos aqueles que pertencem ao segmento ideológico chamado cristianismo. Todos aqueles que pertencem ao cristianismo foram chamados cristãos. E com isso, o sentido original da palavra, ele acabou se perdendo pelo caminho. Acabou-se. O sentido seguidor ou pertencente a Cristo, ele acaba se perdendo pelo caminho. Por quê? Porque muitos cristãos hoje vivem de forma errônea, como se Cristo, podemos dizer assim, pertencesse a nós, como se nós fôssemos donos de Cristo, e é Ele que tem que nos seguir.
Hoje, ser cristão virou moda, virou legal, né, Décio? Como é que é o negócio lá? É o Point Gospel. Décio descobriu um tal de Point Gospel aí agora. Hoje ser cristão virou moda. Virou assim um negócio muito legal. Agora, se nós voltarmos às raízes, enfim, ao sentido real da palavra cristão, nós vamos entender que o verdadeiro cristão é aquele que tem um compromisso profundo com Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que tem um compromisso profundo com Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que tem um compromisso com os ensinos de Cristo e vive os princípios da palavra de Deus. Portanto, slide 2. O cristão verdadeiro, ele é nascido de novo. Slide 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio à porta, ele veio à noite, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Olha que interessante, de novo. Ele veio a Jesus à noite. Veja bem, primeiro, ele era quem? Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Nós estamos vendo que o Senhor ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amados, Nicodemos, como diz o texto, era um homem muito religioso. O texto, ele afirma que ele era um fariseu. Ele era uma autoridade ali entre os judeus. Os fariseus, eles estudavam profundamente o Antigo Testamento. Pensa nos caras que estudavam. Eram os fariseus. Eles procuravam obedecer à lei. Eles oravam pelo menos 5 vezes ao dia, pelo menos. Eram rigorosos na guarda do sábado. Em outras palavras, eram crente para burro, eram religiosos para xexô. O problema dessas pessoas é que, com raras exceções, eram pobres de espírito, no sentido de humildade. Eles confiavam em sua justiça própria. Eles criam que eram dignos e merecedores da salvação pelo fato de fazerem o que faziam. Veja bem, justiça. Quando nós falamos assim, Quando nós falamos assim que eles confiavam em sua justiça própria, eu mesmo já ouvi muitas vezes assim: os fariseus confiavam na justiça própria.
Mas o que é confiar na justiça própria? Veja bem, justiça, o que é justiça? Justiça é o princípio que mantém a ordem social, que preserva o direito das pessoas de uma forma legal. Justiça tem a ver com lei, tem a ver com direitos. Agora, justiça própria, o que é? É a nossa visão de justiça. O que é justiça própria? É o nosso senso de justiça. Justiça própria é o nosso entendimento daquilo que é justo. É o nosso entendimento não só daquilo que é justo, mas daquilo que é injusto. É a nossa autojustificação. Ou seja, justiça própria. Eu julgo, eu decido, eu resolvo. Se está certo ou se está errado, sou eu quem decido. Isso é justiça própria. Ah, pastor, mas eu não tenho esse negócio de justiça própria, eu não julgo ninguém, eu não fico observando as pessoas para fazer um pré-julgamento. Todos nós, sem exceções, temos dentro de nós justiça própria. Todos nós julgamos, condenamos, colocamos na cadeia e decidimos e pronto, acabou. E a nossa justiça própria, que às vezes nós utilizamos para nos justificar diante de Deus e diante dos homens. Ah, Senhor, hoje eu não fui, sabe, Senhor, porque, sabe, eu estou com dor. Ah, Senhor, hoje eu não fiz, sabe, Senhor? Justiça. Ah, Senhor, hoje eu não vou trabalhar, porque... justiça própria. Isso é justiça própria. E qual é a essência da justiça própria, da justiça humana? A essência é tentar ser justo diante de Deus pelas suas próprias ações, pelas suas próprias obras. É isso. A essência da justiça própria humana é tentar ser justo diante de Deus, pelas suas próprias ações, pelas suas obras. Veja bem, o homem, ele não é justo por si próprio. O homem, ele não pode ser justo por si mesmo. Sim, o senhor quer falar alguma coisa? Não? O homem, ele não pode ser justificado por si mesmo. Por que isso? Porque ele está totalmente perdido. Porque ele está totalmente depravado. Porque ele está caído nos seus pecados. Porque ele está caído na sua iniquidade. Como é que alguém que está pior do que tudo quer julgar o quê? Presta atenção. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não podemos levar nada que nos justifique. Porque nós não temos nenhum tipo de obra ou de mérito que nos justifique. Não adianta eu querer chegar diante de Deus justificando por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu não fiz. Não adianta. O homem, por si, ele não é bom e nem é justo. Presta atenção de novo.
Santo de Deus pode me fazer compreender essa verdade. Só o Espírito Santo. Porque nós achamos que somos maravilhosos. Nós achamos que somos os mais certos do mundo. Nós achamos que estamos corretos dentro da nossa justiça própria. Nós achamos que somos o máximo. Nós não somos bons. Não somos justos. E somente o Espírito Santo de Deus pode me fazer compreender essa verdade. Slide 4. 4. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou Jesus. E pondo-se a caminho, Jesus estava andando, pondo-se a caminho. E correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. O cara se ajoelha e lhe pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Portanto, não há nenhum homem bom. Somente o Espírito Santo de Deus que pode nos dar essa compreensão dentro do nosso coração. Amém. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que se acham bons. Aqui mesmo, deve ter um monte. Que se acham bons. Que creem que por orarem todos os dias, por dobrarem os seus joelhos, por se lembrar de interceder pelos enfermos da igreja, por orarem pelos pastores da igreja, por abrirem as suas Bíblias todos os dias, por irem à igreja, por devolverem os seus dízimos, por ajudarem os mais pobres, por colocar aqui o quilo, né? Serão salvos da condenação eterna. Serão salvos do juízo eterno. E eu fico imaginando qual vai ser a surpresa dessas pessoas que pensam desta maneira. Qual vai ser a surpresa? Talvez como foi daqueles que ouviram essa palavra de Jesus. Slide 5. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha só, em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, é o Senhor quem está dizendo: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não há nenhum bom. Não existe ninguém bom. Nós não somos bons. Esse religioso chamado Nicodemos, ele começou a reconhecer que havia algo de especial em Jesus Cristo. Ele começa a notar, né, que havia algo de diferente em Jesus. Com certeza ele já ouvira falar de Jesus. Ele já tinha visto Jesus por ali, já tinha dado umas olhadinhas, já tinha visto, olhado, olha lá ele ali de novo, olha o que ele está fazendo, com certeza. E ele decide procurá-lo. Dá para pôr os 3 de novo, slide 3, né? Olha só o que diz aí, o que diz no versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. É interessante. Ele nota, ele percebe que Jesus tem algo de diferente.
Ele percebeu, dando ali as suas olhadelas, vendo ali os discursos de Jesus, ouvindo os discursos de Jesus, ele começa a observar que Jesus era diferente. Ele começa a reconhecer que havia algo de especial naquele homem. E é interessante que a primeira afirmativa de Jesus foi contundente. Foi contundente. Olha o 3. Jesus fala para ele o quê? Ô Nicodemo, o negócio é o seguinte, Nicodemo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemo, o negócio é o seguinte, cara. Você se acha bom, se acha bonzinho, se acha aí o cara, se é o fariseu, ora lá 5 vezes no mínimo por dia, aí vai lá e faz, você se acha bonzinho, você acha? Mas ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele está falando o quê? Jesus está afirmando que para ver o reino de Deus, a pessoa precisa começar tudo de novo. Precisa começar uma nova vida. Precisa parar com a sua autoconfiança, que eu sou o cara, que eu conheço, que eu sou o malandro da parada, que eu manjo tudo. Precisa parar com a sua autoconfiança. É o início de uma nova vida. Jesus está dizendo isso para ele. Nicodemo, você tem que nascer de novo, filho. Você tem que começar ali do zero. Cara, você tem que iniciar, meu. Você tem que parar com a sua autoconfiança, com a sua autossuficiência, com a sua autojustificação. É zerar tudo. É começar de novo. Olha o slide 6. Presta atenção. Assim que, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, olha só, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo, nova criatura, meu, olha que coisa interessante. Preste atenção. Se você é um cristão, mas continua aí, eu gosto dessa palavra, né? Chafurdado. Se você é um cristão, mas continua aí chafurdado, corrompido, atolado, vira a mãozinha lá, no primeiro versículo, lá Jesus arrancando o cara lá da mão atolada naquele lamaçal. Se você continua aí, chafurdado, corrompido, atolado no pecado, como é que é, querido? Se você é um cristão, mas continua chafurdado, corrompido, atolado no pecado, no vício, na idolatria, na religiosidade, tem algo errado. Alguma coisa está errada com você. Ou seja, a velha criatura passou? Não. A velha criatura continua aí? A velha criatura não passou? Alguma coisa está errada. É necessário nascer de novo. É vida nova, cara. Zerou. Né? O velocímetro voltou para o zero, cara. Começo de novo. Agora, nunca se esqueça o que nós já falamos. Ninguém tem condições de operar o novo nascimento por si mesmo, pela sua própria justiça. Não dá. Como é que você vai operar a justiça se você está atolado em pecado? Quem é você para operar o novo nascimento? Nada. Novo nascimento é uma obra de quem? Deus. Espírito Santo de Deus. Não é nossa. É
João, aí nesse texto, João de Nicodemos, volta lá no slide 3, versículo 6, isso, olha o versículo 6. O que nasce da carne é a carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então é uma obra do Espírito. Quem é carne, querido. Não adianta você tentar, tá? Ninguém tem condições de operar um novo nascimento por si mesmo, pela sua própria justiça. Por quê? Porque o que nasce da carne é carne. Agora, o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui, nós já começamos a reconhecer a pobreza do Espírito, pobreza de Espírito, pobreza de Espírito do ser humano. E a necessidade que o ser humano tem de uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo para nascer de novo. Se não tivermos uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo para nascer de novo, a velha criatura persiste aí. Continua aí. De novo, o ser humano não pode fazer nada para nascer de novo. Pelo contrário, o ser humano, quando eu digo ser humano, quem é? Nós. Quem é o ser humano? Nós. Portanto, nós precisamos reconhecer que nós estamos perdidos, condenados, por causa de quê? Por causa do meu pecado. Nós estamos longe de Deus e somos impotentes para dominar os nossos pecados. Querido, não adianta você querer dominar o seu pecado, que você não vai conseguir. Nós somos impotentes para dominar os nossos desejos. Fala aí para sua mente não pensar besteira. Olha para ela assim, para de pensar besteira, mente. Ela vai parar? Vai? Não. De novo, a mente vai parar? Não. Quem que tem que intervir? Espírito Santo de Deus, cara. É só Ele. E é nessa situação, porque veja bem, nós temos que reconhecer que estamos perdidos, condenados, por causa do pecado, longe de Deus, que somos impotentes para dominar os nossos pecados, impotentes para dominar os nossos desejos. E é nessa situação, quando nós reconhecemos essa impotência, tá? Nós entramos em uma situação de quebrantamento. E é nessa situação de quebrantamento, de reconhecimento, que não é nada, que, cara, eu lamento dizer, mas você não é nada. E eu também lamento dizer, não tem nenhum espelho aqui para me olhar, mas eu também não sou nada. Não somos nada. É nessa situação de quebrantamento, de reconhecimento que não somos nada, e em humilhação, é que nós temos que nos render aos pés da cruz de Cristo e dizer: Pai, perdoa-me, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Tiago 4,8, não tem slide, diz assim: chegai-vos para Deus e Ele se chegará a vós. Se você chega a Deus, Ele se chega a vós. Agora, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, independente da sua situação, pobre, rico, sábio, ignorante, bom ou mal, que se chegar a Deus, recebe perdão e a salvação eterna. Até o religioso. Até o religioso.
Slide 7. Outra coisa que é importante. O cristão verdadeiro é uma ovelha que segue a Cristo. Olha só. Olha, João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Presta atenção. Dorme não, hein? Acorda aí, ó. 1, 2, 3. Mas se você estiver dormindo, você faz exercício assim, tá? Aí você consegue acordar, tá bom? Se você estiver dormindo, levanta a mão assim. Aí a gente, né? Essa citação aí, olha que citação tremenda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está falando isso aí? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A citação de Jesus, ela é bem clara sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Nota aí, 3 características de uma ovelha de Cristo. A primeira qual que é? Qual que é a primeira? Ouve a voz do Senhor. A primeira característica de quem é ovelha, ele ouve a voz. A ovelha, todos conhecem, por natureza, ela é submissa. Ela aceita a liderança do seu pastor. Veja bem, não estamos falando de mim, pastor Edilson e do pastor João. Estamos falando aqui de Jesus, tá bom? A ovelha, por natureza, ela é submissa e ela aceita a liderança do seu pastor. Os fariseus, né, do qual Nicodemos fazia parte, depois que reconheceu o senhorio de Jesus Cristo, não se consideravam ovelhas. Por quê? Porque eles não queriam de modo algum se submeter, se deixar, enfim, deixar de lado a sua arrogância, o ar de superioridade. Como tem crente desse jeito? O que tem crente desse jeito? Que não deixam em hipótese alguma arrogância e o ar de superioridade. É impressionante. Que Deus tenha misericórdia. Oh, Jesus, já fiz parte desse time já, viu? Graças a Deus. Fui liberto disso. E luto contra isso. Vamos lá. Os fariseus, então, eles não se deixavam, não se consideravam ovelha. Por quê? Porque eles não queriam de modo algum se submeter, deixar de lado a arrogância, a prepotência, a ar de superioridade. E ao se apresentar como pastor, Jesus aí deixou claro que ele é ele e não nós que estamos no controle. Jesus deixa claro isso. É ele. Tá? E entenda que quando Jesus está no controle, é uma bênção. Quando Jesus está no controle da vida, é uma bênção. E eu falo isso com autoridade. Porque toda vez que eu tomei o controle da minha vida, meu querido, nasceu um monte de galo na cabeça. Toda vez que eu tomei o controle da minha vida, foi cabeçada para tudo que é lado. Entenda que se somos os donos da igreja, se nós somos os donos da igreja, então é nós que temos que tomar conta de tudo. Agora, se ele é o dono, então é ele e não nós que toma conta. Você me compreendeu? Tem muita gente que é dono da igreja. Se nós somos os donos da igreja, bom, então é nós que temos que tomar conta de tudo, querido. Você se vira aí com a igreja, cara. Agora, se ele é o dono da igreja, então é ele e não nós que toma conta. É ele. Eu acho interessante quando eu falo assim que ele é o dono da igreja, porque aí me lembro da nossa saída de lá de baixo. O senhor Heraldo sabe muito bem disso, né? Me acompanhou. O senhor Heraldo, nós tinha um salão aqui no pedaço aqui ou não? Tinha salão aqui no pedaço para nós vir? Tinha salão. Tínhamos que sair de lá de baixo?
Tínhamos. Senão a gente ia mudar de ramo, né? Nós iríamos abrir ali uma piscina, né? Pensamos nisso, né, senhora? Pensamos ali em abrir uma piscina, porque o negócio ali estava bom ali, né? Tá? Então, mas quando nós pensamos, decidimos, sentamos os pastores da igreja, resolvemos, não dá mais aqui. Conversamos com o senhor Heraldo, área alvo, tem salão, procuramos. O aluguel lá embaixo, um aluguel caríssimo, pagávamos R$1.500, todo mundo sabe. Já que vamos sair, vamos tentar um aluguel menor. E um outro problema, onde achar um salão aqui, na nossa área alvo, que coubesse toda a igreja? Outro problema. E além de toda a igreja, tinha mais quem? Além de nós, quem que tinha mais? Casa de recuperação. Há outro problema. E o outro problema, nosso aluguel vence em fevereiro. Tudo junto. A igreja era nossa? Era nossa a igreja? De quem que era a igreja? Deus. O problema é dele. Nós lançamos diante de Deus os nossos problemas. Colocamos diante de Deus, oramos, falamos com o João, pastor João, pastor Edilson, Eliana, os irmãos, alguns irmãos, que pedimos que orássemos, ajudassem em oração. Achamos um lugar na nossa área-alvo? Achamos. O valor do aluguel caiu? Caiu. De 1.500 passou para 750. Surgiu um problema, casa de recuperação. De repente fizemos uma reunião, Dona Norma traz uma brilhante ideia. Pastor, nós pastores, nós estamos atingindo 15. Se nós formos lá, atingimos 50. Pronto, resolvemos o problema. Nacional, vamos para lá. Estamos indo para lá, né? Eles já não estão mais vindo aqui. Poxa vida, come a igreja, come a igreja. Precisamos sair quando? Fevereiro. Saímos em fevereiro. Cara, deu tudo certinho. Talvez você não soubesse dessas histórias. Mas as coisas saíram certinho. Por quê? Porque Ele é o dono da igreja. Se nós fôssemos fazer do nosso jeito, ia dar tudo errado. Lançamos diante dele. E tem mais, não é só isso. Tem muito mais. Tá? Eu já disse o quanto foi gasto aqui. Nós gastamos aqui uma fortuna. Vocês sabem quanto gastamos nessa reforma. Tá? Os dízimos e ofertas caíram. Tesoureira, lá preocupado. Nós preocupados. Preocupados é um modo de dizer. Mas a igreja de quem que é? De Deus. De Deus, é dele. Tá? De dele, não é nossa. É bom? O mais interessante de tudo isso é que quando Deus opera, Ele movimenta. A igreja tem a reserva dela. Nós não queríamos mexer nessa reserva porque ela é uma reserva. Bom, tínhamos a urgência da saída. Trabalhamos duro. A igreja é dele. Nós fizemos a nossa parte. E por incrível que pareça, aquilo que nós gastamos aqui no mês de fevereiro foi o que entrou de dízimos, de ofertas que pessoas nos ligaram. Pastor, estou ofertando. Pastor, está aqui. Olha, estou auxiliando. Pastor, demos. Aquilo que nós gastamos aqui, se nós somarmos os dias que ficamos lá embaixo, mais a água e luz dos dias que ficamos lá embaixo, só não vai bater os centavos, tá? Mas o resto bateu certinho. Amém. Amém, igreja? Amém. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Bom, esse é o nosso Deus. Ele é o responsável maior por tudo. E cabe a nós ouvirmos a sua voz e obedecermos. E teve irmão que ouviu. Teve irmão que ofertou. Teve irmão que orou. Teve irmão que não pôde ofertar, não deu tempo de orar. Olha, ele orou, mas ele veio aqui e trabalhou. Teve irmão que... Olha, irmãos
Senhor. Por isso que tudo isso aconteceu. Nós servimos a um Deus que verdadeiramente opera maravilhas e Ele é o dono da igreja. Agora, como uma pessoa ouvirá a voz de Cristo? Claro, através da Bíblia. Onde é que está a revelação de Deus? Na Bíblia. Os irmãos contribuíram por quê? Porque a Bíblia diz que é para contribuir. Ouviram a palavra do Senhor na Bíblia. Olha, o Senhor está me falando que é para ofertar. Olha, o Senhor está me mandando orar. O Senhor está me mandando trabalhar. Ouviram a voz do Senhor, fizeram a sua parte e estamos aqui. Agora, por que muitas coisas não acontecem? Porque muitas igrejas têm abandonado o estudo sistemático, organizado, meticuloso, detalhista das Escrituras. E sabe o que isso tem acontecido? Produzindo consequências sérias no corpo de Cristo. Você não tem ideia da importância do estudo sistemático, organizado, meticuloso, detalhista das Escrituras. Do quanto isso é importante na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. Infelizmente, quando a igreja não faz a sua parte, traz consequência séria no corpo de Cristo. Está cheio de crente analfabeto, cristãos analfabetos. Está cheio de cristãos surdos, cristãos iletrados na palavra do Senhor. O cristão verdadeiro é uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e obedece. Ela obedece o que ela ouviu. Precisamos conhecer profundamente os ensinos do Mestre e aplicar no viver diário. Somos cristãos. E ele diz mais: ouvem a minha voz e eu as conheço. É bem diferente daquele que diz que nunca conheceu. Precisamos nós reaprendermos a ser ovelhas. Precisamos reaprender a ser ovelhas. Os religiosos judeus não foram considerados ovelhas, mas nós precisamos ser. Precisamos reaprender a ouvir a voz do Senhor. Aliás, a frase, minhas ovelhas, é sem dúvida uma das frases mais lindas da Bíblia. O Senhor olha para nós e fala assim, minhas ovelhas. Olha que gostoso, cara. Você saber que tem um pastor, que tem alguém que cuida de você. Estou falando do pastor supremo, que cuida de nós, que vela por nós. Antes de nós pertencermos a uma denominação, de termos um estilo, ou vivenciarmos um modelo, nós somos ovelhas de Jesus. Temos um relacionamento com Ele. Estou terminando. O que temos visto por aí é que a igreja de hoje não tem ovelha. Deixa eu estar lendo um negócio que diz que está cheio de igreja que não tem ovelha, até acionista. Os caras são acionistas, meu. Eles não se relacionam com Cristo, mas manda. Sabe como é que é o negócio? Né? São acionistas, o acionista da empresa faz o quê numa empresa, um acionista? Manda. Vai mexer no preço da gasolina lá na Petrobras, lá que você vê, os acionistas estão borbulhando aí. Cara, tá cheio de... né? De gente que é acionista. Não se relaciona com Cristo, mas manda. Faz exigência da moral, determina, manda fazer as coisas. Ah, meu Senhor, determina aí. Jesus Cristo é Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece quem realmente lhe pertence. Muitos afirmam que conhece a Cristo. Mas a questão aqui é se Cristo os conhece. Essa é a questão. O fato de Deus, mas aí outro fala, mas Deus foi abençoado. O fato de Deus estar abençoando as pessoas não significa que elas lhe pertencem. Nunca se esqueça disso. Mas o cara está sendo abençoado. Isso não significa que elas lhe pertencem. Mateus 5,45, a palavra diz que ele faz nascer o sol e cair a chuva sobre justo e injusto. Muitos estão se enganando, muitos estão sendo
solução de algum problema. Jesus sabe quem é ovelha. Elas me seguem, ele disse. Se somos ovelhas, precisamos seguir o pastor. Ele disse que suas ovelhas o seguem. Seguir é diferente de contemplar. Seguir é diferente de admirar. Seguir é imitar. É observar o exemplo e fazer igual. O apóstolo Pedro, ele entendeu bem isso quando ele declara assim, slide 8. Porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para sigais as suas pisaduras, suas pisadas. Há muitos membros de igreja que fazem com Cristo o que os fariseus fizeram. Ignoram, transformam a igreja numa sociedade que exalta bons princípios, boa convivência, festas, eventos que não conduzem a nada, onde a Bíblia não é aberta, onde Cristo não é exaltado, apenas isso, apenas eventos. Entenda que a igreja é muito mais do que isso, tá? Tem muita gente que pensa isso, né? Que igreja é isso? Igreja é um clube, igreja é um local de convivência, de festa, de eventos que não levam a nada. Bíblia não tem, Cristo não é exaltado, são apenas festas. E precisamos compreender que igreja é muito mais que isso. A cruz de Cristo é muito mais que um evento, que muito mais que uma festa. Igreja é a união de ovelhas que seguem o pastor e o imitam, porque sabem que ele é o dono das suas vidas e quem as presenteará com vida eterna. Ele vai nos dar vida eterna. Só Jesus pode dar algo tão maravilhoso, tremendo, como uma vida eterna, né? E uma característica fundamental do discípulo de Cristo é a obediência à palavra. Obediência à palavra. Obedecer à palavra. Seguir Cristo implica em conhecer a sua vontade. Você sabe qual a vontade de Cristo para a tua vida, meu irmão? Você sabe qual que é? Seguir a Cristo implica em conhecer a sua vontade. E quando a gente conhece a vontade de Cristo, o que nós temos que fazer? É só conhecer? Obedecer. E obedecer de forma incondicionalmente. Ou seja, sem pôr condição. Eu vou, se o senhor cuidar, isso aqui para mim. Porque você sabe como é que é, né? Tá? Não, cara. Seguir a Cristo implica em conhecer a vontade. Eu sei qual é a vontade dele, agora é obedecer. De forma incondicional. Ou seja, sem impor condições. Imitá-lo em suas atitudes. Tá? Presta atenção. O tempo que Jesus viveu aqui na terra foi um modelo de vida que ele espera de nós. Quando ele veio aqui para quê? Para que a gente siga as suas pisadas. Vocês acham que ele veio aqui passear? Veio fazer um passeio, cansou lá em cima, né? Deixa eu dar uma andada lá pela terra, lá ver como é que tá as coisas por lá. Não, cara. Ele veio aqui para a gente seguir as suas pisadas. Tá bom? E é isso que ele espera de mim e de você. Ele amava. Você sabia que ele amava? Lógico. Ele servia. Ele ajudava. Ele cuidava das pessoas. Ele nunca pecou. Sofreu tentações como qualquer outro ser humano. Olha o slide 9. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Olha, nós não temos um sumo sacerdote, o nosso Jesus, sabe? Ele conhece os nossos problemas. Ele conhece as nossas dificuldades. Por quê? Mas sim alguém que, como nós, passou
todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele sabe exatamente o que você tem, o que você passa, a luta que você tem, as dificuldades que você tem, por tudo que você está passando, as dores que você tem. Sabe de tudo, porque ele teve. Ele teve. Se somos ovelhas, vamos obedecer, imitar a Cristo em toda a nossa maneira de viver. A Bíblia diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Difícil? É. Por último, slide 10. O cristão verdadeiro tem Jesus como Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Mas, nós, olha, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Senhor. Nós utilizamos, a palavra Senhor de uma forma natural nos nossos relacionamentos. É natural nós usamos. Oh, o senhor está bem? A senhora está bem? Como é que está? É uma forma natural. Mas na época do Novo Testamento, a palavra Senhor, ela era somente utilizada para pessoas em autoridade. Somente pessoas que eram autoridade se falava Senhor. Hoje, a gente usa mais como uma forma de respeito. O escravo, quando ele se referia ao seu dono, ele dizia, meu senhor. Os súditos, quando se referiam aos seus superiores, eles utilizavam essa palavra. O verdadeiro cristão, ele tem Jesus Cristo como Senhor. O apóstolo Paulo deixou isso claro quando ele afirmou, lá em Romanos 10:9, não tem slide. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A pessoa salva, ela tem Cristo como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor. Só que, diferente desses senhores que andam e andaram por aí, o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele é amoroso, gracioso, perdoador, e ele só quer o melhor para nós. Tudo isso que eu trouxe esse estudo para vocês essa noite, é porque ele quer o melhor para nós. Glória a Deus. E hipótese alguma, o Senhor aqui está querendo que prejudicar o Deus. Só que o melhor. E de nós, ele só é, digamos assim, exigente nos seus pedidos. Isso ele é. Ele é exigente nos seus pedidos. E os seus pedidos são obediência, amor, trabalho, dedicação com os seus e com a sua obra. É isso que ele quer de nós. Tá bom? Eu espero que isso consiga entrar na nossa mente e no nosso coração. E vermos que realmente Ele é o nosso Senhor. E que precisamos, verdadeiramente, se há alguma coisa que precisa ser mudado na nossa vida, o momento é esse. É o momento de refletirmos, sabe? De refletirmos. E assim como ele mudou de uma forma radical a vida de Saulo para Paulo, de perseguidor para perseguido. Que ele possa também ter
falado ao teu coração e mudar e transformar de forma radical a nossa vida, o nosso viver. Amém? Amém. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Glória. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque verdadeiramente o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelo estudo da tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque a sua palavra é clara. É clara. Deus, a sua palavra, ela não deixa dúvida, Pai. Ou somos, ou não somos. Ou seguimos, ou não seguimos. Nós te louvamos por isso. Porque verdadeiramente o Senhor nos ama. E Ele nos corrige com o objetivo, Pai, de cada vez mais e mais crescermos no Senhor e vivermos uma vida plena, uma vida abundante, que é isso que Ele quer para cada um de nós. Vida cheia de luta, sim, porque Ele nunca prometeu que seria fácil, mas uma vida abundante, tremenda, com Ele na direção da nossa vida. Nós te louvamos por tudo, Pai. Obrigado por esse estudo desta noite, Pai, que possamos levar para os nossos lares. Abençoa, cuida. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Agora você, se tem o irmão do lado, cutuca ele e fala, acorda, já acabou. Amém? Amém. Tem visitante novo aí, né? Tem? Então vamos apresentar um visitante novo? Então vamos lá. Vou precisar da ajuda dos irmãos para movimentarem aqui de novo essa minha mesa com cuidado. Misericórdia, esse homem dorme, viu? Jesus! Come, bebe, dorme na fralda e só. E deixa o presente lá. Eita, nós, vem cá, velho, vem nos ajudar. Cadê são os avós, né? Isso, vem cá, vamos ficar de pé? Ele acordou, não? Irmão, você que é muito tranquilo, você que é muito tranquilo. Ah, tá bom. Isso aqui é muito. Olha, eu fui lá e falei assim, Leozinho, aí a mãe falou, Calé. Então não posso mais chamar de Leozinho, né? Calé, né? Ô Jesus, eu falei para ela que de abaixo assim de 3 meses cai mesmo, né? Ela pega aqui no colo, vamos jogar. Quer pegar? Ensinar ele desde cedo, viu mamãe, viu papai? Ensina no caminho que deve andar. Bom, se ensinarmos no caminho que deve andar, irmãos, não se desvia. Jamais vai se desviar dele. Estou esperando. Jamais. Ensina. Nossa, isso é uma tranquilidade. Olha, levanta aí para os irmãos. Olha lá. A figurinha aí. Isso é uma figurinha. Irmãos, e você ligava para lá no dia, você não conseguia falar com o Léo. O Léo estava fora do ar. O Léo fora do ar. Né? A mãe tinha acabado de nascer, para com ela você conseguia falar. Tudo bem, cara? Tá tudo bem, pastor. Tá tudo de ordem. O neném nasceu, acabou de nascer. Nasceu faz 10 minutos aqui, tá tudo em ordem. E o Léo tá em algum lugar aí, ó, morrendo aí. Né? Oh, meu Deus. Vem cá, avô. Oh, Jesus, vamos orar. Vem cá. Vera, vem aqui comigo. A gente ora por isso. Vamos orar. Né? Eita. E você também está ajudando a mãe lá? Está ajudando? Acordou, abriu os olhos. Eita, nós. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Vamos apresentá-lo ao Senhor. Né? Pai Santo, Pai querido, está diante do Senhor essa vidinha. A vida do Caleb está diante do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque Deus ele veio com saúde, veio para
trazer mais alegria para este lar, Pai. Abençoa ricamente essa vidinha. Deus, como ele é tranquilo, bem tranquilo. Graças a Deus por isso, Pai. Te louvamos. Que seus pais, ó Deus, seus avós, sua irmã, sua família, possam ensinar nos teus caminhos, Pai. Porque a tua palavra nos garante que, assim sendo, ele jamais vai se desviar dele. Obrigado por essa vidinha. Obrigado, Deus, pela vida do Léo, Pai. Oh, Jesus, quanto amor nos percebe, Pai. Obrigado por esta vida, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez na vida desse homem, Pai. Tem feito na vida dele, Pai. Obrigado, Deus, pela vida da Camila. Abençoa, abençoa, Pai. Obrigado, Pai, por esta família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa, eita, Bravinho, hein? Ei, parabéns, você que tá feliz, Jesus. Irmãos, ele já viu o pezinho, disse que vai ser um ponta direita aí. Você tá vendo? Não, já falaram. Vai sim, hein, Léo? Já falaram que vai ser palmeirense, já falaram, ele já ficou bravo já. Camila, Deus abençoe. Já disse que vai jogar no futeborzão. Amados. Amados, Deus abençoe. Amados, Jesus, sim, sexta-feira, os irmãos que querem ir na casa de recuperação, vocês têm saído que hora, Pedro? 6h30, né? 18h30? 18h30, foi muito bom o trabalho lá, né? Nessa sexta-feira. Os irmãos que quiserem estar indo, conversa aí com o Pedro, com o pastor Edilson, quiserem dar uma mão com o seu Rinaldo, né? Quiserem dar uma mão lá, só dá uma ligadinha, dona Norma, e vão lá com eles até lá. Agora, na primeira semana de abril, nós já começamos com os cultos de estudo de quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, 7h30 da noite, a partir de abril, primeira quarta de abril, já teremos culto de estudo aqui na igreja, tá bom? E também na primeira sexta-feira de abril, já começamos também com reuniões de oração. A Vera ainda está resolvendo com as irmãs, o horário ainda não decidiu, né, Vera? Mas sexta-feira vai ser de sexta-feira a reunião de oração. E como é que vai ser, pastor? Vem aqui para orar. Orar por quem? Por nós, pela igreja, pelo mundo, enfim, aqueles irmãos, aquelas irmãs que tiverem condições de vir de sexta-feira, tarde, princípio da noite, elas vão estar resolvendo, vem para cá, vem para orar. Tá bom? Vamos encerrar. Obrigado vocês que nos visitaram, obrigado vovô, vovó, obrigado. Vamos orar. Obrigado, irmã, pela visita. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo estudo desta noite, Pai. Deus, que venhamos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Salve, seu irmão, na graça e na paz do Senhor. Amém. Amém.